paz do Senhor Jesus. Minha gratidão a Deus por estarmos juntos nessa oportunidade e aqui nesses momentos que tão bem nos fazem, né? Então, glória a Deus por isso e minha saudação a todos os queridos que estão aqui. Nós vamos para o nosso estudo de hoje. Nossa lição ela é de número 6, que tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. A leitura é um pouco extensa, são 16 versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do 1 ao 16, vamos utilizar a versão AFC. O tema O Bom Pastor e as Ovelhas, ele logo nos leva a esse versículo, especialmente o 11, né, quando Jesus disse: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. São palavras ditas pelo próprio Jesus. Ele mesmo se apresentou, né, se declarou sendo o bom pastor. Aqui ele fala da sua porta, em outros lugares da Bíblia ele fez declaração como eu sou o caminho, enfim. Mas é claro que Jesus falou isso em algum lugar e diante de alguma situação, estava envolvendo ele, enfim, porque todo texto, tudo que Jesus falou, a Bíblia é assim, né? Todo o texto bíblico, toda a verdade bíblica, ela nasceu dentro de um contexto. E é importante nós, como leitores da Bíblia e pessoas que valorizamos a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, pensemos sempre que todo o texto, toda a verdade, toda a afirmação bíblica, ela existe dentro de um contexto. O contexto é aquilo que está no entorno. Então, esse assunto de Jesus se declarando ser o bom pastor aconteceu em um momento de discussão, de debate com os judeus que o rejeitavam e estavam buscando uma oportunidade para desfazer Jesus, prender ele, enfim. Ele tinha lá os seus opositores e as pessoas que demonstravam a aceitação a Cristo ou o reconhecimento dele eram até expulsos da sinagoga. Então, a religião judaica, os judeus, eles não compreenderam Jesus, não o receberam e se tornaram a maior oposição naqueles dias. E aqui aconteceu que Jesus havia curado um cego de nascença. E aquele cego foi, os judeus tomaram conhecimento, e aí começaram, mas quem foi que te curou? Foi Jesus. E aí eles chamaram a família e ficaram pressionando aquele homem que foi curado, bem como a família, para ver o que eles diziam. E chegou um momento que aquele moço declarou afeição a Jesus, declarou ser discípulo de Jesus, enfim, de forma que ele foi expulso do meio dos judeus, da convivência, ele não foi mais aceito, porque eles tinham uma rejeição extrema de Jesus. Bem, isso fez com que uma discussão surgisse lá, de forma que Jesus começou a dizer que ele veio então para que o que era cego enxergasse, e que o que enxergava se tornasse cego, e os judeus entenderam que aquilo ele estava dizendo para eles, Jesus estava sendo irônico com eles. E aí foi onde Jesus começou a falar isso que nós vemos que está nestes 16 versículos do capítulo 10 de João. Meus queridos, vamos pensar então
nas afirmações que Jesus fez aqui, ou declarações. Primeiramente, ele disse assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus, ele usava parábolas, alegoria, para facilitar e ao mesmo tempo ocultar, dificultar a compreensão de alguma coisa, né? Com propósito. Mas aqui, ele se utilizava algo que era da cultura daquele povo. Então, ele falava algo que era familiar. A cultura do pastoreio, era bastante conhecida pelo povo de Israel. E Jesus então está dizendo o seguinte: quem não entra pela porta no curral das ovelhas é ladrão e salteador. Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, naqueles dias, era comum a compreensão de que um pastor não pulava o muro. Ele acessava a porta, lá tinha um guarda ou porteiro que abria a porta, e ele disse que o pastor então acessava, chamava as ovelhas pelo nome, tirava-os para fora e elas seguiam ele. E Jesus disse que de modo nenhum as ovelhas seguirão estranhos. Antes elas fugiriam, elas se afastariam porque não conheciam a voz. Era familiar a eles aquele assunto. O pastor chegava, entrava lá no redil, era um fechado de pedra, enfim, o porteiro abria a porta, ele entrava, chamava as ovelhas, passivamente saíam, seguiam ele sem problema nenhum. Agora, uma voz estranha que soasse lá. É claro que as ovelhas iriam se espalhar, ter um comportamento diferente, mas nunca o seguiriam. É isso que Jesus estava falando. Só que eles, o texto está dizendo, ouviram isso de Jesus e não entenderam o que Jesus estava dizendo. Enfim, ficou obscuro a fala de Jesus. Na verdade, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava sendo acusado de ser um pecador, porque as pessoas diziam para aquele homem: mas esse homem é um pecador, para começar ele curou no sábado. E aí eles diziam: mas não, se ele fosse pecador ele não tinha feito isso, esse milagre, Deus não houve um pecador. E aquela coisa toda, eles viam Jesus como um invasor, viam Jesus como quem tinha demônio, porque no final dessa conversa Jesus falou que era filho de Deus, falou que ele daria a vida, ninguém a tiraria dele, queria rever a sua vida de novo. Enfim, o certo é que eles terminaram esse momento dizendo que Jesus estava fora de si, que Jesus tinha demônio, estava possuindo um espírito maligno para estar falando aquilo. E Jesus aqui, com essa alegoria, ele está dizendo que ele era legítimo. Por isso, passivamente, dentro de uma normalidade, as ovelhas reconheciam a sua voz e o seguiam. Logo, aquele homem que foi curado o seguiu porque creu em Jesus. Dessa forma, era uma ovelha que reconheceu a voz do seu pastor. E Jesus, no final, disse que eles não eram suas ovelhas, porque não criam nele, ou por não crer neles, não eram as suas ovelhas. Então, Jesus estava dizendo que a sua ação era legítima, e por isso havia aqueles resultados positivos e passivos por parte das pessoas. Eles eram tocados e reconheciam a sua voz. Jesus estava falando isso. Mas nós aprendemos com isso que Jesus falou. O fato de o pastor entrar pela porta. A porta que fala da legitimidade do acesso ao aprisco onde estavam as ovelhas. E nós percebemos aqui, irmãos, um princípio. Jesus disse: quem sobe por outra parte, ou seja, quem acessa o aprisco por outra parte,
e salteador. Já era alguém que ia roubar uma ovelha, matar uma ovelha. Enfim, por que ele não entrava pela porta? Porque ele não era pastor, logo não era legítimo. Ele seria impedido pelo porteiro ou pelo guarda que estava ali, passando a noite cuidando das ovelhas. Nós aprendemos que lá naqueles dias, às vezes o pastor ficava na noite e às vezes alguém fazia o turno da noite. Um porteiro, um guarda, o pastor descansava para ficar com as ovelhas no outro dia. Então quem não era legítimo, ele não conseguia entrar. Só que daí o salteador do ladrão, ele pulava o muro, enfim, subia por outra parte. E a gente vê aqui um princípio importante para a gente observar na vida. Tudo aquilo, em todas as áreas da vida que se precisa acessar, o que se pretende acessar, há uma porta para isso. E é importante que se acesse pela porta. Uma vez que se procura pular o muro, entrar pela janela, já não é um acesso legítimo, já não é um acesso legal. Sempre que alguém pula um muro, é no mínimo estranho. Sempre que alguém acessa por uma janela, é no mínimo estranho. Então isso nos ensina a honestidade, aquilo que está dentro da legalidade, aquilo que está dentro da moral, aquilo que está dentro da... enfim, para tudo há uma porta. E a gente percebe que é bastante comum acesso a determinadas coisas pulando muro ou fazendo atalhos. E há um ditado que diz que quem procura atalho acaba encontrando atrapalho na vida. Então, sempre procurar os caminhos ou os acessos legítimos. A ilegitimidade, ela sempre vai trazer transtorno para a vida. Em algum momento, isso vai afetar negativamente. Em tudo, né? Tem que se entrar pela porta, porque é acesso legítimo e isso dá segurança. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele pediu aos irmãos que a mente deles estivesse ocupada com tudo que era correto. Ele disse tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, se há louvor, se é louvável, se há virtude, que sejam essas coisas a ocupar a mente de vocês. Ou seja, a nossa mente, ela deve ser ocupada, ou devemos alimentar somente aquilo que é legítimo, aquilo que é correto. Então, todo o projeto de vida deve se estabelecer dentro do que é certo. Entrar pela porta. Temos que ter muito cuidado com os atalhos, né? E às vezes o atalho ele é mais atrativo, ele é mais fácil, mas pode atrapalhar muita coisa na vida. A gente aprende isso com essa parábola, essa alegoria que Jesus fez. Agora, irmãos, é interessante que Jesus, na sequência da sua fala, ele se declara ser a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagem. Nós aprendemos aqui, irmãos, já no campo soteriológico, ou seja, no campo da salvação. Porque Jesus disse: quem entrar, ou se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aqui nós percebemos a exclusividade e também a centralidade na questão da salvação. Jesus não disse: eu sou uma das portas, ou seja, ele não estava se apresentando como uma opção.
como um dos caminhos, um dos acessos à presença de Deus, conforme o dito popular, né? Que todos os caminhos levam a Deus. Ele foi exclusivo e disse: eu sou a porta, a única porta. Quem entrar, ou se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Veja, tem outros textos que estão associados a esta declaração de Jesus. Em outro momento ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se apresenta como sendo a única porta, se apresenta como sendo o único caminho. E um dos apóstolos escreveu dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus, o homem. Então, quem pode mediar tudo o que precisa ser mediado entre nós e Deus? É Jesus. Exclusividade, centralidade. Por que com centralidade? Porque a salvação ela está centrada em Jesus. Nós falamos que a nossa salvação ela é cristocêntrica, ou seja, ela é centrada na pessoa de Jesus. Deus planejou, projetou, o Pai projetou a salvação. O Filho trouxe a execução disso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu aqui, morreu na cruz, entregou-se como sacrifício vivo para tornar-se possível o perdão dos pecados, para que fosse possível a justificação do ser humano ser visto como justo perante Deus. Uma vez que ele pagou os pecados, sendo reconhecido esse sacrifício de Jesus na cruz, já está pago, a pessoa é absolvida, é zerado toda a culpa na presença de Deus. Isso é a doutrina da graça. Paulo diz que a graça se manifestou trazendo salvação. Graça é favor que se dá sem mérito algum. Então, Deus nos presenteou com o perdão, Deus nos presenteou com a salvação, uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Isso é graça, né? É a graça de Deus. Então, meus irmãos, veja que isso está centrado, então, na pessoa de Jesus. É bom que a gente fixe essa expressão, que a salvação ela é cristocêntrica. Agora, o Espírito Santo, então, pensando na atuação da Trindade no quesito salvação, entendemos que o Pai projetou, o Filho veio e executou o processo da salvação, e o Espírito Santo agora convence. A função do Espírito Santo é nos convencer dessa verdade. Vamos lembrar que Jesus disse: o Espírito Santo que o Pai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, o Espírito Santo ele convence-nos, guia-nos na verdade e nos faz lembrar das verdades ditas por Jesus. Esse Espírito nos convence da verdade de que não há outro caminho. Então, toda a mente guiada pelo Espírito Santo ela vai olhar para Jesus. Ela vai centrar a sua fé em Jesus. Ela vai adentrar ao plano da salvação, vai acessar a presença de Jesus, a presença de Deus, por meio da sua fé em Jesus Cristo. Então, a salvação ela é Cristo sempre, ou seja, está centrada na pessoa de Jesus. Hoje nós cremos em Jesus, alcançamos a salvação e perdão dos pecados por crermos em Jesus que veio e morreu na cruz. Antes dele, as pessoas eram salvas, foram salvas pela esperança que tinham do Jesus que viria, pela esperança que tinham do Messias que viria. Eu quero te lembrar da mulher samaritana. A gente pensou
na história dela, em outro momento aqui, que a mulher, quando conversou com Jesus, não o reconhecendo, ela disse: o nosso Messias vem, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Veja que eles tinham uma esperança no Messias. Então, antes de Jesus, a salvação estava pela esperança do Messias, e Jesus era representado lá no Antigo Testamento pelos sacrifícios. Toda aquela liturgia, né, diária, tinha os sacerdotes que viviam exclusivamente para o tabernáculo ou no templo, oferecendo sacrifícios que as pessoas traziam para cobrir os seus pecados. Aquilo apontava para Jesus. Sim, aquilo indicava o Salvador que estava vindo. Agora, hoje nós somos salvos porque cremos naquele que veio. E assim, irmãos, vai ser até o final de todas as coisas. Sim, Ele é o único caminho, Ele é a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Até quando vai durar isso? Isso é um plano eterno e é um plano único. Deus não mudará maneiras da pessoa ser salva. Deus não vai estabelecer no futuro um outro método. A Bíblia tem previsões de muitos acontecimentos. Nós esperamos a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Depois do arrebatamento, haverá um período de grande tribulação na terra. Depois que os salvos saírem da terra, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Vai haver um período de grande tribulação. Mas a Bíblia sinaliza que haverá salvação. E como essas pessoas vão se salvar nesses dias? Nós não podemos pensar que, por ter cessado o tempo da graça, as pessoas nesse período vão pagar a sua salvação. Não, ninguém no passado, no presente, nem no futuro terá suficiência em si para ser salvo. Jesus vai continuar sendo a única porta de salvação. Logo, quem crer em Jesus na tribulação, ele vai ser salvo. Depois vem o período do milênio. Quem reconhecer Jesus, porque por incrível que pareça, no milênio, apesar de milhares de anos, apesar dos milênios todos que se passou antes desse milênio profético, vai ter pessoas que vão rejeitar Jesus. Jesus vai estar governando na terra, mesmo com a prisão de Satanás, porque ele vai ser preso por 1000 anos. Então eles não vão ter. Você já pensou um mundo sem o diabo atuando, fomentando os seus demônios para a atuação na terra? O milênio será assim. Satanás vai estar preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto. Mesmo não tendo o tentador que causa tantos danos hoje, induz tantas coisas, haverá pessoas que não vai querer Jesus, vai rejeitar, e ele estará com o governo milenar na terra. Agora, aquele que crê em Jesus, que reconhecer, inclusive as nações, essas serão reconhecidas no plano da salvação e vão então ter uma eternidade com Deus. Logo, devemos ter bem fixado que a salvação é Cristo centro. Logo, o Espírito de Jesus tem que ocupar o centro da nossa fé, o centro da nossa vida, pois Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós, como seres humanos, temos uma inclinação a agir de forma contrária. Nós temos uma inclinação à supervalorização do trabalho humano. Então, nos dias de Jesus, quando ele deu um discurso, tinha alguém no meio da multidão que levantou a voz e gritou: bem-aventurados os peitos em que nós. Então, veja ali, eles olhando para Jesus, viram um valor
valor grande a mãe de Jesus. Jesus disse: não, mais bem-aventurado é aquele que faz a vontade do meu Pai. E a gente percebe, porque assim, o que acontece? Como que Jesus veio? Como que o Salvador chegou à Terra? Deus escolheu uma mulher para ser mãe do Jesus homem, na condição humana. Ele escolheu uma mulher, escolheu Maria. Mas antes disso, Deus usou profetas para profetizar a vida de Jesus. Então havia uma expectativa, havia uma espera. Tanto é que quando os magos foram procurar o menino Jesus, eles conversaram com Herodes, porque a notícia que eles receberam é que havia nascido o rei. E ao chegar lá, irmãos, eles foram aonde? Vamos no rei. Se nasceu o rei dos judeus, vamos a Jerusalém, vamos conversar com Herodes, o rei. Ele deve nos informar sobre isso. Herodes não sabia. O que Herodes pensou? Nasceu o rei dos judeus. Aquilo causou uma preocupação muito grande. Ele viu que estava vivendo um contexto de ameaça. Se nasceu um reizinho lá, então eu estou sendo ameaçado. O que ele fez? Ele chamou os sacerdotes, os principais, e disse: vem cá, estava para nascer um rei dos judeus, como é que é essa história? Sim, olharam na Bíblia, era para nascer em Belém, era um endereço geográfico com precisão. E aí ele orientou os magos: vocês vão lá e adorem, após isso tragam-me informação que eu também quero ir adorar. Claro que não era para adorar, mas eu destaco aqui que eles sabiam a cidade, o local, enfim, geograficamente eles estavam informados, porque Deus usou profetas para anunciar a vinda do Salvador Jesus. E agora Deus usou uma mulher. Uma jovem foi escolhida por Deus, também já estava anunciado que uma virgem ia engravidar e daria a luz ao filho, seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É um trabalho, é alguém que se doou para uma missão. Depois disso, irmãos, nós temos o trabalho, e até hoje, faz 2000 anos que tem pessoas se doando para levar Jesus até as pessoas, apresentar Jesus através da pregação do Evangelho. Porque em que consiste o Evangelho? Boas novas de salvação, a salvação em Cristo Jesus. Você creu em Jesus porque alguém, ou da família, ou um amigo, teve um ser humano que te apresentou Jesus, que te guiou até Jesus, enfim. E a partir disso tem pessoas usadas por Deus para te auxiliar no teu caminho de fé. Porém, nenhuma dessas pessoas, antes de Jesus e nos dias de Jesus, e hoje nenhuma dessas pessoas são equivalentes a Jesus no plano da salvação. Ele é único. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou o pastor, e o bom pastor da vida por suas ovelhas. Eu sou o caminho, e que meu Pai sempre por mim. Há um só mediador entre Deus, Jesus, o homem. Então que possamos conservar a nossa fé centrada em Cristo Jesus para o nosso bem, no nosso relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. E nunca saia da tua mente o centro da tua fé, que é Jesus. Valorizamos as pessoas, nossos pastores, valorizamos todas as pessoas que Deus usa para o nosso bem, enfim, mas ninguém substitui Jesus. Ele é o centro e o nosso apego central deve estar sempre nele. E não pode, irmãos, a gente abrir mão de Jesus, do nosso compromisso com Ele, também por causa de seres humanos, por causa de pessoas, porque a nossa fé não está centrada em pessoas, né? Por isso que o entendimento que temos da expressão de Jesus, quando conversava com Pedro, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra é Jesus. Alguém entende que é
Pedro, né? Porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se a igreja, irmãos, tivesse como pedra principal um homem ou uma mulher, imagina a fragilidade humana, a imperfeição humana, a igreja, ela não subsistiria. Ela não seria, o corpo de Cristo não seria o que é, jamais. Mas ela está firmada em Jesus. Sobre esta pedra edificarei a igreja. Então a nossa fé deve estar firmada em Jesus Cristo. Amém? Glória seja dado o nome de Jesus. Agora é interessante que ele disse assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. Então tem entrada e tem saída, e achará pastagens. Porta fala de acesso, né? Para entrar e para sair. Aqui a gente percebe que nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nós temos a entrada para a salvação, recebemos o perdão dos pecados, e o fato de poder sair e encontrar pastagens, nós percebemos que Jesus ele se apresenta como aquele que nos perdoa, aquele que nos salva e quem sustenta a nossa vida de salvo. Quem nos sustenta. Então, pastagem fala de alimento. A nossa vida cristã, a nossa vida de fé, ela precisa também de alimento. Tanto é que Paulo e Pedro chegou a escrever dizendo: desejai afetuosamente como crianças a recém-nascido o leite racional, não falsificado. E esse leite é a palavra de Deus. Ele estava se referindo à palavra de Deus, para que por ela vá crescendo. Então Jesus, ele se declara a porta pela qual acessamos para a salvação, a porta pela qual saímos para as pastagens, para beber água, para sermos nutridos espiritualmente. Então Jesus garante a manutenção, ele garante o sustento da nossa vida de fé. E isso acontece, irmãos, através da nossa prática da vida cristã, de vir à igreja, de aprender a palavra, de ler a Bíblia. Aprender a palavra de Deus, por exemplo, é uma forma de estar alimentado. Somos edificados, somos alimentados. Sempre a gente termina um culto e nós saímos renovados, fortalecidos, entendendo que nos alimentamos de Deus através de tudo aquilo que Ele nos comunicou através das pessoas que Ele usou para esse fim. Então, Ele tem pastagens para que nos alimentemos e sejamos nutridos espiritualmente e sejamos produtivos, então, na nossa vida de fé nele, né? De fé em Jesus. Amém, meus queridos? Então, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí Jesus aqui, ele diz também que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele falou isso, irmãos, para estabelecer um contraste entre os mercenários. Ele disse assim, ó: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas, e foge o lobo, as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário é aquele que faz um trabalho por interesse pessoal. Então, o mercenário é o assalariado cuja motivação é o salário. O que motiva tudo que ele faz é o salário. Uma vez que vem o lobo, o que ele vai fazer? Ele não está ali interessado nas ovelhas. A motivação dele estar ali não são as ovelhas. Aparece o lobo, aparece um perigo, aparece uma ameaça, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Porque ele não está comprometido com as ovelhas, e sim consigo mesmo. E Jesus está estabelecendo um contraste. Eu não. Eu sou o
ovelhas. Então ele estava ali como um líder surgindo, estava estabelecendo um contrato entre outros líderes. Talvez quando Jesus estava falando, a liderança naqueles dias, os sacerdotes, ficaram pensando, realmente, eu não daria a minha vida por ninguém, e assim por diante. E ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. Veja, irmãos, ele é o pastor que dá a vida, diferente de quem não tem as ovelhas como prioridade, e ele fala que ele é conhecido e também conhece as suas ovelhas. E nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz por um motivo. Ele amou. Deus amou o mundo de tal forma que Deus é o Filho unigênito. Então, aquilo foi uma ação de amor, tanto é que ele poderia não se permitir ser preso, né? Ele mesmo falou que teria defesas, mas ele se entregou. Por isso que quando ele, as últimas palavras foram essas: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. E com isso, depois a gente aprende o que deve motivar a nossa missão na terra, né? No contexto da igreja, por exemplo, o que a gente faz na igreja? Que motivo deve ser o amor? Se a gente tiver outros interesses, não é puro o nosso sentimento, não honra a Deus, não agrada, e também não teremos satisfação em fazer isso. Precisamos sempre pensar: o que motiva o que eu faço? Jesus nos deixa um grande exemplo: o amor. Tanto é que o mercenário, por não ser movido pelo amor, ele abandonava. Né? E isso na missão familiar, como pai, como mãe. Enfim, é impossível alguém cuidar bem numa missão de cuidado que todos nós temos, se não for motivado pelo amor. E quando Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas, as minhas delas sou conhecido, elas reconhecem a minha voz. Nós aprendemos aqui como o que deve nortear um bom relacionamento. Para que haja um bom relacionamento, a gente vê que a função pastoral de Jesus implica em relacionamento. É necessário conhecer e também se dar a conhecer. Nós precisamos ter essa liberalidade de conhecer e também de se dar a conhecer. Ou seja, todo relacionamento onde as pessoas são um pouco estranhas uma da outra, não vai ser um relacionamento saudável. Isso pode acontecer na vida conjugal, por exemplo. Isso pode acontecer no aspecto parental, entre pais e filhos, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no trabalho, enfim. Então, o relacionamento, para que seja um relacionamento saudável, é importante conhecer. E quando você procura, se esforça para conhecer a pessoa, você entende melhor. A partir do momento que você vai conhecendo as pessoas, vai mudando o teu conceito. E para conhecer, tem que se relacionar também, não é verdade? Então, a gente conhece melhor as pessoas com o tempo, à medida que vai convivendo. Então, que pensemos nisso. Jesus, ele se dava a conhecer, ele disse: elas me conhecem e eu as conheço. Então, nos teus relacionamentos, as pessoas te conhecem de verdade? Você as conhece, ou pelo menos procura conhecê-las? Essa busca em conhecê-las vai permitir detectar muitas questões que vai te favorecer na tua vida como irmão, nas tuas ações como irmão, nas tuas ações como cuidador. Por quê? Porque ser cristão, servir a Jesus, implica em cuidar do
outro. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar envolve doar-se, envolve cuidar. Que tal a gente procurar conhecer melhor o outro para melhor compreendê-lo? Amém? Talvez as incompreensões, as guerras, os embates, as crises de relacionamentos, conflitos que acontecem tanto na sociedade em geral, e às vezes até dentro do contexto da igreja, né? Não estou me referindo aqui, mas acontece às vezes, se sabe, em lugares, enfim, às vezes tudo por se fechar, bloquear aquela capacidade de conhecer o outro, né? De entender o outro, e assim por diante. Cada um ele é fruto da sua história, das suas vivências, e muitas vezes o processo de vencer aquilo, o processo de cura daquilo, depende de alguém diagnosticar, né, os seus problemas, diagnosticar ali a causa de ser dessa forma. Mas se alguém não está preocupado com isso, ele simplesmente vai rejeitar, simplesmente vai bater, enfim. E Deus não quer isso. Deus quer que sejamos, por isso nós somos chamados de família, por isso somos irmãos, servimos ao mesmo Deus, professamos a mesma fé em Cristo Jesus, fomos juntados. E precisamos conviver bem, viver bem, enfim, e depois vivermos uma eternidade com Deus. Glória seja dada no nome de Jesus. Meus queridos, Jesus aqui também disse que tinha outras ovelhas que ele precisava agregar, que Jesus estava saindo então do contexto judaico e pensando nos gentios, os não-judeus, que não eram avaliados assim pelos judeus, né? Então Jesus estava já trazendo aqui a abrangência da sua obra salvadora. Glória ao nome de Jesus. Encerramos a nossa lição de hoje. Vamos estar em pé e orarmos ao Senhor. Que Deus nos ajude a não acessarmos por outra parte aquilo que desejamos. Existe uma porta e precisamos ter certeza de que estamos entrando pela porta, estamos agindo da forma correta para conquistar o que desejamos. Há uma porta para o que nós queremos acessar. Pensemos sobre isso e não esqueçamos da centralidade da nossa fé cristã, da salvação, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E entendamos que para um bom relacionamento é melhor conhecer e também se deixar conhecer. Talvez a gente tenha mais interesse em conhecer, né? Se deixar conhecer, já a gente resiste um pouco mais. Mas Jesus disse aqui: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, não tinha acesso, não tinha preocupações, enfim. A gente percebe isso, um relacionamento de liberdade. Glória seja dada em nome de Jesus.